Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós iniciaremos nossos estudos sobre o princípio da legalidade tributária, o primeiro limitador ao poder de tributar. Pois bem, o princípio da legalidade tributária teve sua origem lá em 1215, com a Carta Magna do João Sem Terra. Na época, os nobres se juntaram com os plebeus para colocar um basta, para colocar um limite nas altas cargas tributárias que a coroa inglesa impunha ao povo inglês. Mais para frente, com a independência norte-americana e com a própria Revolução Francesa, também tivemos aí manifestações sociais como forma de colocar um basta aí na alta carga tributária, tanto da coroa inglesa quanto do Império Francês. Então, nós podemos perceber que o Estado moderno de direito, ele tem origem nessa disputa tributária, nessa forma de colocar um limite na tributação. E o próprio Rui Barbosa Nogueira diz que o princípio da legalidade é o fundamento de toda a tributação. Entendeu? Trazendo o princípio aqui para o nosso país, tivemos um dado histórico que ele passou por todas as constituições brasileiras, com exceção de uma, a Constituição Federal de 1937, porque era uma Constituição de cunho fascista, também chamada de Constituição Polaca, então não previu, não dispôs aí do princípio da legalidade tributária. Bom, nós encontramos o princípio da legalidade genérica na Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, inciso 2º, em que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E no artigo 150, no inciso 1º, diz que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Pois bem, a Constituição, em seu artigo 150, fala do vocábulo lei. Mas que tipo de lei seria essa? Será que é uma lei ordinária ou uma lei complementar? Bom, se a Constituição não especifica qual tipo de lei tem que ser, então nós concluímos que é uma lei ordinária. Então a regra é que uma lei ordinária tem o poder, e só a lei ordinária tem o poder de instituir ou aumentar um tributo. Tá certo? No vídeo de hoje, nós não vamos entrar em detalhes sobre a lei complementar, vai ficar para um outro vídeo, mas vamos fazer uma pequena diferenciação. Qual é a diferença entre uma lei ordinária e uma lei complementar? A diferença está no quórum de aprovação, onde o quórum de aprovação de uma lei ordinária é de maioria simples. Então veja, acompanhe aqui no quadro. O quórum de aprovação de uma lei ordinária é de maioria simples, ou seja, pelo menos metade dos presentes dos membros de uma casa legislativa no dia da sessão legislativa, então metade dos presentes no dia da sessão legislativa mais um inteiro. Então vamos supor que uma determinada casa legislativa seja composta por 215 membros do Poder Legislativo. E no dia da sessão estejam presentes 99 membros, tá certo? Entenderam? 215 existentes, mas no dia da sessão estejam presentes 99. Então, qual é o quórum de aprovação para uma lei ordinária? Metade mais um inteiro, metade 99, 48,5, 49, então será o número mínimo para aprovação de uma lei ordinária, tá certo? E o quórum de aprovação de uma lei complementar é de maioria
sei se vai dar para ver aqui, ó. Maioria absoluta. Por que a maioria absoluta? Porque o quórum mínimo para aprovar uma lei complementar é metade mais um inteiro dos membros existentes de uma casa legislativa, tá certo? Então, no exemplo, 215 existentes, tem que ter, então, no mínimo metade dos 215 mais um inteiro. Então, esse é o quórum para aprovação de uma lei complementar. Brian, para que, então, esse quórum, essa maioria mais qualificada, né? Aqui eu coloquei a maioria absoluta, mas é a maioria qualificada. Para dar mais estabilidade à matéria, ao tema do que a lei está tratando. Entenderam? Bom, o que a lei precisa dispor? O que a lei que vai instituir um tributo ou aumentar precisa dizer? A resposta nós encontramos no artigo 97 do Código Tributário Nacional, em que a lei precisa dizer o fato gerador, o sujeito passivo, a alíquota e sua base de cálculo e as penalidades caso haja uma infração à lei. Então, basicamente, a lei precisa dizer por que pagar, quem vai pagar, quanto pagar e quanto pagar a mais caso haja um descumprimento dessa lei. Tá certo? Brian, e as obrigações acessórias? Precisa de lei estrita? A resposta nós encontramos no próprio CTN, em seu artigo 113, parágrafo 2º, em que diz que a legislação tributária poderá dispor sobre as obrigações acessórias. E quando eu falo de legislação, leis circulares, portarias e demais atos do poder executivo. Então, não necessariamente para dispor sobre uma obrigação acessória, como exemplo alimentar o SPED, precisa de uma lei estrita, aquela criada pelo poder legislativo. Não, pode ser um ato do poder executivo. Tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tenham compreendido os conceitos que eu trouxe aqui no vídeo. Se se gostou, deixe seu like, compartilha, deixe seu comentário, ative o sininho de notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!